Graça e paz a todos, amém? Louvado seja o nome de Jesus. Nós estamos felizes, nós estamos alegres, irmãos, porque estamos juntos, reunidos em família, para celebrarmos ao nome do Senhor. Quantos estão felizes, alegres? Dê um amém bem forte. Glória a Deus. Que louvor precioso, irmãos, magnífico é a presença do Senhor em meio ao seu povo, em meio à adoração, em nome de Jesus. Abra por gentileza a sua Bíblia no livro de Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos. Atos no capítulo 14, versos 21 ao versículo de número 23. Nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor e repartir aquilo que o Senhor tem nos entregue. Sabe, irmãos, enquanto vocês estão procurando o texto base desta noite, eu tenho dito aos irmãos que nós estamos vivendo um tempo, um período, que estamos sendo esticados por Deus. Nós estamos sendo esticados para darmos o nosso melhor a Ele. Nós estamos em uma corrida célere, irmãos. Nós estamos em uma jornada, nós estamos em uma caminhada e nós não podemos parar. Não podemos fazer como o exército dos medrosos, que se acovardam, que param. Não podemos nos esconder. Precisamos seguir em frente, precisamos caminhar mais além, precisamos avançar mais uma milha, precisamos continuar e permanecer para a glória de Deus Pai. Queridos, nós estamos sendo esticados. Esse não é um tempo de fazermos somente o suficiente para o Senhor. Esse não é um tempo de fazermos apenas o necessário. Esse é um tempo que estamos sendo despertados como igreja de Jesus nesta geração. Esse é um tempo que estamos sendo despertados para fazer algo mais para Deus. Estamos sendo despertados, esticados para darmos o nosso melhor. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Meus irmãos, quando fazemos o nosso melhor, quando fazemos algo mais para Deus, o nosso serviço, quando é prestado com excelência ao Senhor, tudo aquilo que fazemos com excelência, honra a Deus e glorifica o seu santo nome. Amém, queridos? Quando fazemos com excelência, damos um bom testemunho ao mundo de quem é Deus para nós, da importância, do valor do Senhor em nossas vidas. Então não vamos fazer apenas o suficiente, não vamos fazer apenas o necessário, vamos fazer mais, vamos ir além, vamos avançar, vamos dar o nosso melhor para a glória de Deus Pai. Quando fazemos o suficiente, o necessário, fazemos com base nos nossos recursos, no intelecto, com a força do nosso braço. Isso não gera dependência do Espírito Santo. Mas quando fazemos o impossível em Deus, quando fazemos melhor no Senhor, nós dependemos totalmente dEle, porque Ele é o Senhor da obra. Nós estamos em uma movimentação a mil, irmãos. Nós estamos em uma movimentação avançando para conquistarmos 1000 discípulos de Jesus. E é nessa velocidade a 1000 que nós vamos avançar. É nesta velocidade a 1000 que nós vamos caminhar. É nesta velocidade a 1000 que nós vamos conquistar para a glória do nome do Senhor. Amém, queridos? Por isso, movimente-se em nome de Jesus. Faça algo mais para Deus. Faça o seu melhor para o Senhor. Faça tudo com excelência, com zelo, em nome de Jesus. Amém? Esse é um tempo de movimentação, de uma movimentação missionária da igreja, dos discípulos de Jesus. A palavra de Deus diz no livro de Atos, no capítulo 14, versos de número 21: depois de terem anunciado as boas novas em Derbe e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram a Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia, onde fortaleceram os discípulos. Eles os encorajaram a permanecer na fé, lembrando-os de que é necessário passar por muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. Paulo e Barnabé também escolheram presbíteros em cada igreja, e com orações e jejuns os entregaram aos cuidados do Senhor em quem haviam crido. Fecha teus olhos em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, esta é a tua palavra revelada, a tua palavra escrita, entregue, direcionada aos nossos corações. É a carta de amor, Senhor, aos teus filhos, à tua igreja, neste tempo, nesta geração. Traduz, Senhor, estas verdades ao nosso espírito, à nossa alma, ao nosso entendimento, em nome de Jesus. Que esta palavra venha trazer luz ao nosso entendimento e fogo de Deus no nosso coração, para que possamos nos movimentar e romper todas as barreiras, todos os obstáculos, para que possamos conquistar tudo aquilo que o Senhor preparou. Fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém.
Queridos, nós estamos na primeira viagem, na primeira expedição missionária do apóstolo Paulo e de Barnabé. É interessante que nos relatórios desta primeira viagem, nós vamos ver Paulo anunciando o evangelho não somente em uma cidade, mas em várias cidades, aldeias, povoados, distritos. Ele atravessa o continente anunciando as boas novas, a mensagem do Senhor. É interessante os grandes desafios missionários, as aventuras que Paulo enfrentou juntamente com Barnabé, anunciando o evangelho em praça pública, anunciando o evangelho dentro de uma sinagoga no horário do encontro. E diz a palavra que muitos religiosos começavam a crer no nome de Jesus através da mensagem de Paulo. Queridos, o apóstolo Paulo foi perseguido por suas pregações. Ele foi açoitado, ele foi apedrejado na sua primeira viagem. Apedrejado, e só pararam de lançar pedras porque pensavam que Paulo já havia sido morto. Arrastaram ele como um animal morto para fora da cidade. Depois Paulo se levanta, entra na cidade de novo e continua a anunciar, continua a proclamar, porque esse era o propósito, porque essa era a missão que o Senhor havia confiado. Queridos, isso é poderoso demais. Quando a gente olha o ministério de Paulo, a sua primeira viagem juntamente com Barnabé, nós vamos ver desafios missionários. Nós vamos ver relatos impressionantes que nos esticam, que nos inspiram a vivermos um verdadeiro, um autêntico cristianismo que pague o preço para anunciar, para pregar o evangelho para a glória de Jesus. O primeiro princípio que eu queria deixar registrado em teu coração, meu querido irmão, nesta noite, é: movimente-se com um propósito. Mova-se com um propósito de Deus na tua vida. É interessante no verso de número 21, é interessante que em todo o relatório tudo é muito interessante, mas algo me chama a atenção no versículo de número 21, salta aos nossos olhos o termo usado no relato da primeira viagem. Paulo e Barnabé, diz a palavra que eles fizeram muitos discípulos. Paulo e Barnabé não fizeram apenas alguns discípulos. Paulo e Barnabé não fizeram apenas o suficiente, o necessário. Eles não caminharam no nível raso, eles não caminharam no piloto automático, não. Eles fizeram, diz a palavra, muitos discípulos. Há uma ênfase no trabalhar de Paulo, há uma ênfase no seu serviço prestado ao Senhor, há uma ênfase no seu trabalho ao Senhor. Eles não fizeram alguns, eles não fizeram poucos, eles não fizeram quase nada, eles fizeram muitos discípulos. Eu posso ouvir um amém? Então levante a sua mão comigo como profeta de Deus, como profetiza nesta casa, e declare: vai ser assim na minha vida. Eu também farei muitos discípulos, vai ser assim na minha casa. Eu farei uma nova geração de discípulos para a glória de Deus Pai. Se você crê e se apropria, aplaude bem forte ao Senhor e celebre o seu santo nome. Em nome de Jesus, uma nova geração de discípulos está esperando por mim e por você. Se nos calarmos, certamente muitos morrerão. É por isso que nós precisamos abrir a nossa boca e anunciar a mensagem do Senhor a tempo e fora de tempo. É interessante, queridos, que Paulo e Barnabé se movimentavam com um propósito. Eles não se movimentavam de forma aleatória, eles não se movimentavam à toa, mas tudo o que faziam era para o cumprimento de um propósito, para a manifestação de uma missão. Eles fizeram muitos discípulos. Esse mesmo termo é usado por Jesus no texto áureo da missão da igreja, em Mateus 28:19, na grande comissão, quando Jesus comissiona os seus discípulos à igreja e envia para o mundo. É o mesmo verbo, o verbo mateteu, usado somente em Atos 14:21, em Mateus 28:19. Ei, querido, o que a palavra de Deus está nos trazendo como evidência, que o nosso único propósito, que a nossa única missão como igreja, como discípulo de Jesus, é fazermos novos discípulos para a glória de Deus Pai. Não existe outro propósito, outra missão central das nossas vidas, da minha vida, da sua vida, a não ser manifestar o reino, a não ser cumprir o propósito, a não ser manifestar a nossa missão de fazermos novos discípulos para a glória de Jesus. Esse é um tempo que nós estamos vivendo, em que o Senhor está nos alinhando, o Senhor está alinhando esta igreja para o cumprimento do seu propósito, para a manifestação da sua vontade.
Esse é um tempo, querido, que os céus estão se movendo em favor deste povo, em favor desta igreja. Há uma ação no céu e há uma reação na terra, na vida desta igreja que está se alinhando ao propósito e à sua missão. Eu posso ouvir um amém? Queridos, em nome de Jesus, precisamos responder ao nosso chamado, precisamos responder à nossa missão, precisamos responder a esse propósito em nome de Jesus. O propósito de Deus, como você viu em Atos no capítulo 14, versos número 21, tem tudo a ver com vidas, tem tudo a ver com pessoas, tem tudo a ver com gente, com povo, com almas, em nome de Jesus. Precisamos nos alinhar a este propósito, precisamos nos movimentar em direção ao propósito de Deus para a glória de Jesus. Queridos, se a nossa movimentação como corpo de Cristo, a igreja, se a nossa movimentação como discípulo estiver desassociada da movimentação de Deus na face da terra, tudo aquilo que formos fazer é um mero ativismo religioso que não chegará a lugar nenhum, sem propósito algum, porque nós não iremos cumprir o propósito eterno de Deus. Então a nossa movimentação como corpo, como igreja, precisa estar alinhado, bem estreitado, querido, a movimentação da cabeça, a direção da cabeça, Jesus, o Senhor da igreja. Precisamos nos alinhar ao propósito, em nome de Jesus. Você que é uma dona de casa, um pai de família, um estudante, talvez você esteja num contexto de uma universidade, da escola. Você que é um profissional liberal, um professor, um advogado, médico, não sei. Mas saiba, querido, independente do contexto em que você está inserido, saiba que você carrega um propósito da parte de Deus. Saiba que você tem uma missão a cumprir em nome de Jesus. Você tem uma missão a cumprir. Você é um missionário no seu trabalho, você é um missionário na sua casa, aquele lugar em que você está inserido, aquele contexto que o Senhor colocou os teus pés, é para você ser bênção em nome de Jesus. É o teu campo missionário, meu irmão. Nós estamos em uma movimentação a mil. Nós estamos em uma movimentação a mil, queridos. Nós não descansamos um minuto sequer. Quando a gente para um pouco, a nossa cabeça não para de pensar um minuto de como nós vamos alcançar discípulos, de como nós vamos ganhar almas para Jesus, de como nós vamos cumprir a nossa missão, de como nós vamos manifestar o propósito de Deus com excelência nesta cidade. A gente não descansa. Há um fogo no nosso peito, há um fogo incendiado em nosso coração, que nos movimenta para o cumprimento da missão, para a manifestação deste propósito. Eu posso ouvir um amém? Amém. Meus queridos irmãos, essa semana o pastor Milton foi lá para o 40 horas, lá para Mário Covas, se meteu numa invasão, já olhando aonde ele vai fazer o encontro com Deus no lar, já olhando onde vai fazer o encontro de salvação. A gente não descansa um minuto. Nós estávamos na Praça Brasil, manifestando o reino, manifestando o amor ontem, queridos, e foi tremendo o que Deus fez. Em nome de Jesus, este é um tempo de darmos algo mais para Deus, de fazermos o nosso melhor em nome de Jesus. Esse não é um tempo de cochilar, esse não é um tempo de ficar prostrado, parado, esse não é um tempo de ficar dando trabalho, este é um tempo de colocar a mão no arado e não olhar para trás. Eu creio, querido, que nesse movimento a mil, que nós estamos inseridos, nos movimentando no poder do Espírito Santo, eu creio que nesse movimento a mim, algo novo Deus irá fazer na vida da sua igreja. Eu creio em nome de Jesus que uma capacitação sobrenatural sobre os discípulos, habilidades, dons serão liberados a todos a quantos o pedirem em nome de Jesus. O Senhor te dará a oportunidade de você viver experiências novas com Ele, novos níveis de experiência, de relacionamento, de intimidade para a glória de Deus Pai. Vidas, resgate, salvação, o Senhor irá promover em nosso meio em nome de Jesus. Te prepara, meu querido irmão, porque a tua vida, a tua casa, a tua família está envolvida neste projeto. Esta onda de avivamento que já começou em nossa igreja vai tomar conta da tua vida, vai incendiar o teu coração, vai começar no teu lugar secreto, vai alcançar a tua família em nome de Jesus. A tua célula viverá um crescimento exponencial, explosivo para a glória de Deus Pai. Te prepara, te habilita para esta missão em nome de Jesus. Em segundo lugar, o segundo princípio que eu queria deixar registrado aos nossos corações nesta noite é que precisamos nos movimentar, irmãos. Precisamos nos movimentar com uma consciência que fazemos parte de uma família. É interessante que a palavra de Deus diz
que por onde Paulo e Barnabé passavam, eles fortaleciam os discípulos, eles fortaleciam os irmãos. Paulo e Barnabé não comissionavam simplesmente, mas eles cuidavam dos discípulos, eles cuidavam daqueles que estavam à frente do trabalho, eles cuidavam daqueles que estavam à frente da obra. Precisamos nos movimentar, querido, com uma consciência, com um entendimento que fazemos parte de uma família em nome de Jesus. Nós temos dito repetidas vezes aqui na igreja que esta igreja não é um lugar para se frequentar, mas é uma família para amar e ser amado. É uma família, querido, para você servir e ser servido. É uma família para você abençoar e ser também abençoado. É uma família para você acolher e também ser muito bem acolhido. É uma família de amor, é uma família de cuidado. Este lugar não é um lugar para se frequentar nesta cidade, mas é uma família de amor para você se integrar e pertencer. Será que nós estamos desenvolvendo? Será que nós estamos desenvolvendo esses valores, esses princípios da igreja neotestamentária, da igreja primitiva, em nossas células, no partir do pão, de casa em casa, nas refeições, na simplicidade, na comunhão, no relacionamento com o povo? Queridos, nós não podemos viver um evangelho frio, impessoal, distante. Talvez a sua célula esteja empacada, talvez a sua célula esteja emperrada, talvez a sua célula não consiga romper e multiplicar, porque falta relacionamento, falta comunhão. Talvez você esteja vendo a sua célula somente no dia do encontro, em 1 hora e 1h30. Ei, querido, não existe relacionamento, não existe comunhão em 1 hora de encontro semanal. Se a sua célula estiver assim, ela caiu no piloto automático. Se a sua célula estiver assim, ela caiu no piloto automático. Ela se tornou não mais uma família, mas um clube social. Um clube social de pessoas que eu não conheço. Um relacionamento impessoal, super frio. Um relacionamento onde eu não consigo desnudar e abrir o meu coração e confessar os meus pecados diante do Senhor e o irmão para ser curado. Meus queridos irmãos, se você deseja realmente que a sua célula comece a avançar em velocidade a 1000, se você deseja realmente que a sua célula cresça exponencialmente a 100 por 1 em nome de Jesus, você precisa promover um ambiente de amor e de cuidado. Você precisa promover um ambiente de pastoreio em nome de Jesus. Precisamos resgatar os antigos valores. Eu estava vendo essas semanas o TBT da igreja, o aniversário de 90 anos, 91 anos. É interessante que nós não tínhamos tanta estrutura. É interessante que naquela época nós não tínhamos tantas extensões, tantos ministérios. É interessante que nós estávamos iniciando, mas foi um período que mais crescemos na igreja, porque a igreja assimilou, porque a igreja entendeu os valores da igreja primitiva, o partir do pão, a simplicidade da comunhão, o relacionamento pessoal em nome de Jesus. Aleluia! Meus queridos irmãos, quer crescer? Abra a porta da sua casa. Quer ganhar alguém para Jesus? Abra a porta da sua casa, da sua geladeira. Se assente na mesa, parta o pão em nome de Jesus. Viva relacionamento, viva comunhão intencionalmente. As ovelhas, quando são bem pastoreadas, bem cuidadas, quando nós transbordamos amor, todas as pessoas permanecem, irmãos, em nome de Jesus. Quando nós olhamos para trás, irmãos, a gente vê tantas pessoas em nossas células que entraram por uma porta e saíram por outra. A gente vê tantas pessoas que entraram e saíram desigrejados. O mesmo número de desigrejados hoje dentro de uma igreja evangélica, o mesmo número de igrejados congregados, é o mesmo número de desigrejados lá fora. Nós precisamos nos movimentar. O movimento a 1000 é um movimento de resgate. É um movimento de resgate dos desigrejados. É um movimento de resgate dos perdidos. Em nome de Jesus, eu quero te encorajar nesta noite a você colocar em nome de Jesus o seu joelho no chão e começar a listar. Essa semana, queridos, a Sarinha, uma noite, minha filha recém-nascida, deve ter uns 15 a 20 dias, não me deixou dormir. E 3 horas da madrugada nós estávamos lá listando o nome de pessoas e dizendo: Senhor, eu me comprometo, eu vou resgatar, eu vou alcançar, eu quero ser usado, eu quero ter o privilégio de conduzir estas pessoas ao Senhor.
Em nome de Jesus, que nesta noite você não durma também, mas que nesta noite você seja pego por esta mesma unção, que você não consiga inclinar a sua cabeça sobre o travesseiro, sem antes alistar, sem antes colocar o nome de pessoas que o Senhor tem te confiado, dizendo: Senhor, eu me comprometo, Senhor, eu decido, eu quero ser usado, eu vou avançar, eu vou conquistar estas vidas para o Senhor. Talvez existem pessoas na tua célula, na tua supervisão, que está igual Mateus no capítulo 9, perdida e desorientada como ovelha sem pastor. São essas que você vai atrás. São essas que nós vamos nos movimentar e nós vamos atrás em nome de Jesus. Irmão, se uma pessoa decidir, se uma pessoa começa a conjecturar a sair da sua célula, essa pessoa deveria receber no mínimo umas 10 visitas de uns 10 irmãos diferentes, para que ela entenda que ela é amada, para que ela entenda que a sua vida é preciosa, para que ela entenda que nós fazemos parte de uma família, para que ela entenda que nós fazemos parte de um mesmo corpo, e esse corpo não se divide, em nome de Jesus. Nós estamos inseridos neste bairro, no bairro do Telégrafo, um bairro central em Belém, um bairro com mais de 42 mil habitantes, meus irmãos. Nós estamos aqui há quase 100 anos. O que fizemos em nome de Jesus? Eu creio, querido, que precisamos olhar para o passado com gratidão e utilizar como referências em nossas vidas. Mas eu creio também que precisamos elevar o nosso nível de expectativa para um futuro novo e cheio de esperança. Eu creio em nome de Jesus que esta geração está sendo convocada, chamada pelo Senhor para dar o seu melhor, para fazer algo mais, para ir além. E o Senhor tem o poder de fazer no intervalo de 1 ano aquilo que Ele não fez em 100 anos de história. Será que nós estamos dispostos a isso? Será que eu e você estamos preparados? Porque todos nós estamos inclusos no seu projeto. Meus queridos irmãos, nós precisamos entender o propósito de Deus em nome de Jesus. Terceiro princípio que eu queria deixar aos irmãos, registrado no teu coração, é que precisamos nos movimentar com uma consciência, com uma mentalidade transformada. É interessante que o apóstolo Paulo, Barnabé fortaleciam os irmãos, e diz a palavra que eles encorajavam a permanecer na fé, lembrando-os de que é necessário passar por muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. Meus queridos irmãos, quem tem consciência da visão de Deus, não desiste da sua missão em nome de Jesus. Que a nossa mentalidade venha a ser transformada, que a nossa consciência missionária como igreja, como discípulo de Jesus, venha a ser semelhante à dos apóstolos. Que a nossa consciência de fé venha a ser: Senhor, a minha fé é uma fé vitoriosa e triunfante em meio aos problemas, em meio às dificuldades, às crises, em nome de Jesus. A sua fé nunca está apontada para baixo, para a terra, para as circunstâncias e realidades passageiras da vida. A sua fé sempre está apontada para o alto, para o autor e consumador da sua fé, para o céu, para a eternidade, para a nossa origem, para o nosso destino, para a glória de Deus Pai. Está enfrentando luta, meu irmão, no ministério, tem passado dificuldade, luta, batalha, querido, na célula. Saiba que as tuas lutas não são em vão diante do Senhor. Saiba que a tua peleja, a tua batalha não é sua, mas sim do Senhor, e o Senhor te honrará no tempo certo. Meu querido irmão, em nome de Jesus, se você tem enfrentado luta no ministério, no serviço ao Senhor, saiba, tenha consciência que toda luta ela é momentânea e passageira. Infinitamente mais o Senhor tem preparado na sua eternidade para mim e para você. Apenas se aproprie em nome de Jesus, apenas tome posse e tenha esta consciência. Este não é um tempo, querido, de ficarmos distraídos com tolices, com bobagens. Esse não é um tempo, queridos, de ficarmos medindo esforços. Este não é um tempo de ficarmos com achismo, com boas ideias. Esse não é um tempo de murmuração. Esse não é um tempo de criticismo. Esse é um tempo de nos movimentarmos em comunhão e unidade para o cumprimento, para a manifestação de um propósito. Esse pastor está à frente desta igreja, deste rebanho, há mais ou menos um pouco mais de 2 décadas e meia, mais ou menos isso. Este pastor que tem semeado a sua vida, ele não precisa do meu e do seu achismo,
Ele não precisa das minhas boas ideias e das suas boas ideias. Este pastor, ele precisa de homens e mulheres de Deus que se levantem, despertados pelo Espírito Santo, e sejam respostas das suas orações, e sejam resposta do seu clamor ao Senhor nas madrugadas. O que este homem precisa é que eu e você venhamos a nos levantar em resposta a este comissionamento, e venhamos nos espalhar nesta cidade para o cumprimento de um propósito, para a manifestação de uma visão. Se você entender, querido, que a visão é bela, a visão é magnífica, a visão é de reino, mas se você entender que a missão ela é árdua, a missão ela é desafiadora. A visão, querido, recebemos aqui neste ambiente de glória. O louvor foi magnífico, a presença de Deus estar no meio de nós, a presença de Deus estar no meio de nós. A visão estamos recebendo aqui, mas a missão nós cumprimos lá fora. É na praça, é de porta em porta, é visitando, é fazendo o ir de acontecer através das nossas vidas. Precisamos, querido, em nome de Jesus, sermos encorajados nesta noite. Precisamos sermos empoderados pelo Senhor, pelo Espírito Santo, para irmos além em nome de Jesus. Nós já temos 200 discípulos, um pouco mais do que isso, um pouco mais de 200 discípulos comprometidos com esta visão, comprometidos com este propósito. O que nós precisamos fazer agora é multiplicar esses 200 discípulos, porque em 2023 nós vamos ter 1000 discípulos para apresentar ao Senhor. Querido, em nome de Jesus, não tenha problema com o número. Se você tem problema com o número, você tem problema com Deus. Se você tem problema com o número, você tem problema com Ele, porque Ele é 3 em 1. Nós cantamos isso aqui. Se você tem problema com o número, você tem problema com a Bíblia. A Bíblia é um livro cheio de números, cheio de registros, relatórios, relatos. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Novo Testamento era apenas 12, depois 72, depois 120, depois 500, depois 3.000, 5.000, na descida do Espírito Santo. Em nome de Jesus, meu querido irmão, o que nós não podemos sofrer é de numerolatria. Não podemos colocar o número acima da nossa fé, não podemos colocar o número acima do Senhor. O número são ferramentas, os números são apenas indicativos, mas os números estão para nos servir em nome de Jesus. Eles estão subordinados ao senhorio e o controle de Cristo, o Senhor da igreja. Não podemos sofrer de numerofobia, ter medo do número, não, querido. Nós não nos movimentamos por números, diga amém. Nós não nos movimentamos por números, diga amém. Nós não nos movimentamos por metas, diga amém. Nós não nos movimentamos, queridos irmãos, por resultados, diga amém. Nós nos movimentamos por um propósito. Nós nos movimentamos para manifestar o reino. Nós nos movimentamos por um compromisso com o reino de Deus. Nós nos movimentamos, querido, por uma consciência de quem nos chamou. Paulo não desistia do seu ministério, apesar de ter sido apedrejado, açoitado, preso, humilhado em praça pública, ter sofrido privações e necessidades, porque ele tinha convicção daquele que o chamou. Nós não nos movimentamos por uma placa, nós não nos movimentamos por uma estrutura, nós não nos movimentamos, querido, por uma denominação, nós nos movimentamos pelo reino de Deus. Em nome de Jesus. Você se movimenta, querido, porque existe paixão em teu coração pela presença manifesta e compaixão pelos perdidos. É por isso que nós nos movimentamos. É por isso que fazemos algo mais. É por isso que fazemos loucuras, insanidades para o Senhor. Meus irmãos, eu nunca mais tinha sofrido frio na barriga, e olha que a barriga não é pequena. Eu nunca mais tinha sofrido frio na barriga como ontem. Rapaz, passando o dia inteiro em consagração, a semana inteira orando, pedindo ao Senhor, o ministério de oração desde cedo aqui na igreja, orando pela nossa movimentação na praça. Chegamos lá, irmão, frio na barriga, a perna tremendo, e na primeira música o Senhor começou a operar. Uma brisa suave começou a soprar naquela praça. Na primeira canção, pessoas já começaram a se juntar e ouvir do Senhor. Foi tremendo o que o Senhor fez em nome de Jesus. Você pode aplaudir por isso, pelo que o Senhor está fazendo na vida desta igreja, da sua família, em nome de Jesus, irmão. Em quarto e último lugar, precisamos nos movimentar na unção, no poder e na autoridade do Espírito Santo. É interessante que tudo o que Paulo e Barnabé faziam
eles faziam em oração, eles faziam com prática de jejum. Eles não faziam na marra, eles não faziam pela sua própria força, eles não faziam pelo seu intelecto, pelas suas experiências ministeriais, eles não faziam na valentia do seu braço, mas eles faziam com oração e com hábito, com prática de jejum. Eles se submetiam ao Senhor. Quem governava a obra era o Senhor, era o Espírito Santo, irmão. Às vezes você tem dito que tem quem tem governado a sua vida, quem tem governado a sua célula, Espírito Santo, mas você não consegue se submeter a Ele. Às vezes você tem declarado: quem governa esta célula, quem lidera essa célula é o Espírito Santo, mas você não ora, você não prepara um ambiente antes. Como você quer que o Espírito Santo manifeste a presença na hora do encontro? Precisamos nos movimentar em unção. Precisamos nos movimentar com a autoridade do Espírito, com a presença manifesta em nós, em nossas vidas, em nome de Jesus. Uma célula, querido, sem a presença do Espírito Santo, ela se torna um programa como outro qualquer da igreja. Cuidado, querido, para você não se movimentar sem o Espírito Santo e se tornar um religioso, mais religioso daqueles religiosos que você julga ser. Cuidado, meu querido irmão, para você não se movimentar sem o Espírito Santo e se tornar um escriba, um falador de histórias. Cuidado para você não se movimentar sem o Espírito Santo e se tornar um fazedor de coisas como os dos fariseus. Cuidado, meu querido irmão, para você não se movimentar sem o Espírito Santo e se tornar um saduceu, querendo avançar, conquistar na força, na valentia do seu braço. Se movimente na unção do Espírito Santo. Quando você se movimenta na presença do Espírito Santo, as multidões são atraídas a Jesus. As multidões são atraídas a Jesus através da sua vida. Em nome de Jesus, uma célula que não se movimenta na presença, uma célula que não se movimenta na unção e na autoridade do Espírito, é uma célula que fica vivendo fracassos e fracassos, um ciclo vicioso do pecado. Ou você abre mão do pecado, ou o pecado vai destruir a sua vida, te afastando completamente de Deus. A santidade é o Senhor, queridos. Precisamos levar a igreja, precisamos levar os nossos discípulos a viverem a santidade ao Senhor. A santidade atrai o favor, atrai a bênção, a presença de Deus. Santidade ao Senhor é o próprio Deus Santo habitando, morando e se movimentando em você sobre a face da terra. Seja santo. Convém que venhamos a ser santo como o nosso Deus é santo. Eu posso ouvir um amém? Em nome de Jesus, se movimente, querido, com autoridade. Se movimente em nome de Jesus. Para de ficar cabisbaixo, para de ficar querendo esconder o seu rosto. Se levante em nome de Jesus. Se levante na autoridade. Se levante no poder do Espírito Santo para anunciar, para pregar o Evangelho, as boas novas de salvação. A mensagem de Paulo era vista sinais, milagres e maravilhas. Muitas das vezes queremos ver tudo isso acontecer nas nossas vidas, nas nossas células, mas não queremos pagar o preço que aqueles homens, aquelas mulheres de Deus viveram no passado. Esse é o tempo de fazermos algo mais. Esse é um tempo de fazermos algo melhor para o Senhor. Seja cheio do Espírito Santo. Seja tomado pelo poder de Deus. Seja tomado pelo poder do Altíssimo em nome de Jesus. Se movimente com coragem. Se movimente com ousadia. Tenha ousadia para anunciar. Tenha intrepidez para falar em nome de Jesus. Seja pego por Ele, seja movimentado por Ele em nome de Jesus. Falei no culto das 10, em 2019, início de 2019, antes da pandemia. Estava numa escola missionária em Belo Horizonte. Nós passamos 15 dias numa escola de treinamento missionário e avivamento. 15 dias. Irmãos, nós estávamos cheios de Deus. Imagina 15 dias, irmão, recebendo de Deus, recebendo palavra, ministração, no meio de um louvor, de uma adoração que nos conduzia à presença. Com o passar daquele tempo, nós tivemos um intervalo de um dia, e a comida do seminário não era essas Coca-Colas todas não, irmão. A comida do seminário era aquele frangozinho branco, que às vezes a gente come lá no Porto Dias, aquele frangozinho branco que a gente come lá no hospital. E é interessante que no dia do intervalo a gente se mandou, eu e alguns pastores, para uma churrascaria. Os seminaristas fomos para a churrascaria. E a gente notou que o povo na churrascaria estava tudo triste, cabisbaixo.
Perguntei para o garçom o que estava acontecendo. O garçom diz: hoje é 1 ano da tragédia em Brumadinho. O dono do restaurante estava por ali e eu fui até o dono do restaurante, pedi para ministrar uma oração, fazer alguma coisa no restaurante. Chamei os pastores, tinha um pastor capixaba do meu lado, tocava, cantava muito bem, um vozeirão. E tinha uma dupla sertaneja cantando no restaurante, o restaurante, todo mundo entristecido, cabisbaixo. Pegamos o violão da dupla sertaneja, irmãos, começamos a cantar, começamos a adorar no meio do restaurante. Quando a gente viu, o povo estava chorando. O povo começou a filmar. O dono do restaurante fechou o restaurante, parou o atendimento, e nós começamos a ver muita coisa acontecer. Cura começou a ser realizada naquele lugar, libertação. Gente que estava oprimido, possesso por demônios, foram libertos em nome de Jesus. Salvação. A dupla sertaneja se reconciliou com Cristo. E o povo chorando. E não contente, a gente partiu para Brumadinho, pegamos o carro, fomos embora para Brumadinho. Fomos o único grupo de religiosos e pastores a entrar no parque de mineração. Não era permitido. Evangelizamos centenas e centenas de trabalhadores em cima daquela lama. Ah, meus queridos irmãos, uma igreja cheia do Espírito Santo não se contém dentro de 4 paredes. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela transborda amor, ela transborda cuidado, ela transborda presença manifesta para fora, para a rua, em nome de Jesus. Ontem, quando nós estávamos na praça, o Senhor me deu uma só palavra. E eu dizia para o Senhor: Senhor, eu não quero ser igreja para dentro, eu quero ser igreja aqui, eu quero ser igreja para fora, em nome de Jesus. E hoje, conversando com alguns pastores das extensões, eu brincava dizendo: irmãos, agora nós temos mais uma extensão. É mesmo, pastor? Onde fica? Na Praça Brasil, na rua, em cada esquina da cidade, para a glória do nome do Senhor. Não queremos ser igreja para dentro, queremos viver igreja para fora, para a glória do nome de Jesus. Levante e fique de pé no seu lugar. Levante e fique de pé no seu lugar. E nós vamos orar. Nós vamos orar nesta noite. Em nome de Jesus, de 2 em 2, começa a orar, irmão.